Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Boa tarde. Aqui quem está falando é Josimar, do canal Rei dos Gráficos. E hoje a gente vai ter mais uma aula, né? Vou estar mostrando para vocês hoje um assunto bem interessante, tá? Trazer para vocês uma visão bem legal, para no final a gente trabalhar um pouquinho do HT, que é um mercado que a galera tem gostado bastante, né? Que dá para você bater sua meta rapidinho, que dá para você pegar grandes odds, beleza? Então eu vou aproveitar que a Copa está nessa região aqui, vou trabalhar ela um pouquinho para a gente trazer um pouquinho, né, sobre a questão gráfica para a galera que está chegando aí e logo em seguida a gente parte para o mercado de HT, tudo bem? Então vamos lá, vamos já dar ficar esperto nessa Copa aqui, tá? Para a gente trabalhar o HT. E aí a gente vai aprender a identificar a melhor liga no HT só olhando pela liga, não é, pela liga de gols, beleza? Então vamos lá, a Copa estava num movimento, ela fez um topo de 65, criou aqui um fundo de 35 bem marcado, tá? Esse fundo aqui é bem interessante, tá? Quando ela faz esses movimentos aqui, você tem entradas bem interessantes aqui. Logo em seguida ela perdeu esse movimento de 30, tá? De 35, buscou um 30, pegou um fôlego para conseguir romper o 40, ó. Foi tentando romper, aqui conseguiu, mas voltou, foi tentando, foi tentando. Nesse momento aqui, a partir desse momento que ela consegue romper esse 40 aqui, a liga fica extremamente over, tá? Logo em seguida, ela faz o movimento de subida, cria um topo no 65, que já era conhecido, mesmo topo aqui de trás, tá? E faz o caminho todo de volta. Quando ela perde essa resistência, esse 30, ela se torna uma liga extremamente under. E aí ela cria um fundo, faz um movimento de subida e logo em seguida ela já faz todo o movimento de subida. Então daria para você pegar todos esses movimentos, tanto o movimento de queda quanto esse movimento de retorno aqui, beleza? Vamos lá falar um pouquinho da euro, vamos ver como é que está a euro. Ó, a euro criou aqui um fundo de 30, topo de 55. Nesse movimento aqui, ela faz um movimento de queda, vem buscar aqui, ó, perde o 30 que ela tinha anteriormente, e aí cria um fundo no 25. A partir daí, lateraliza, fica uma linha extremamente under, e agora faz um movimento de subida. Quando ela ganha essa região do 35, ela se torna uma liga bem interessante para o over, beleza? Que está trabalhando nessa região. Vamos agora falar um pouquinho da Super, tá? A Super está no movimento aqui, tinha um fundo aqui no 25, faz um movimento de subida, trabalha muito tempo nessa região. A partir desse movimento, joga para o 40, trabalha no 40, se torna uma liga over, perde o 40, busca o 35, mas logo em seguida volta para a região over e ainda trabalha numa região over. Premier, ó, a Premier estava no topo, fez movimento de queda, criou um topo no 50, buscou 35, uma liga que não tem uma amplitude, tá? A galera que trabalha comigo aí sabe que eu não gosto desse tipo de liga. É uma liga sem amplitude. Busca no 45, traz no 55 e faz o movimento de queda, tá? E aí eu vou trazer um outro gráfico também bem importante, tá? Para que a gente consiga pegar algumas situações, tá? Do movimento de subida. Nesse movimento aqui eu tenho um movimento de subida, aqui eu tenho um movimento de descida. Esse período aqui todo eu tenho uma lateralização, perceba, por mais que ela sobe e desce, ela se mantém nessas porcentagens. Logo em seguida eu tenho um movimento bem interessante de subida e depois eu tenho um movimento repentino de descida. Essa é a liga do under 1.5 que coincide com a subida do over, né? À medida que o under faz o movimento de descida, o over faz o movimento de subida. Então você consegue operar o over usando a linha under e consegue operar o under usando a linha over, beleza? Então basicamente o que a gente tem, deixa eu só colocar aqui no mercado. O que a gente tem basicamente é isso, entender esses movimentos de liga, ó, esses últimos jogos aqui, jogos extremamente over, né? Todas as ligas nesse momento elas estão numa situação over, tá? Todas nessa região. Então aqui, ó, outra sequência de jogos over. Vamos ver a Euro, ó, também nessa região, ó, outra sequência de jogos over.
Então é muito fácil de você operar quando você entende gráfico. Josimar, tá 1 hora a menos aí, tá? Oi? Tá no horário certo? Aqui tá 14h55. Acho que é isso. Ah, tá, Deixa não eu tá ver, certo. deixa eu ver se tem alguma liga aqui. Não, todas estão 14 horas. É que na BBTIP ainda tá atualizando ainda. Ah, sim. E aí a Copa era a liga que a gente tinha um movimento de descida e é a liga que a gente tem um movimento de subida, mas ainda é a liga que está numa região under, mas com bastante jogos de subida, ó, 3-0 e 1-3. Então o que é que eu quero que vocês entendam? As operações, elas se tornam muito mais tranquilas quando você faz nessa região. No entanto, você tem que ficar de olho para entender se essa região é uma região de queda ou ainda é uma região de subida, beleza? Dito isso, a gente vai trabalhar o nosso mercado HT, que a galera gostou muito do mercado HT, para que a gente consiga estabelecer alguma relação aqui bem interessante. A primeira coisa que eu preciso entender é que o mercado HT tem 3 mercados. Eu tenho o mercado de casa, tá? Eu tenho o mercado de empate e eu tenho o mercado de visitante. Perfeito? Todos esses mercados aqui, ó, a gente consegue trabalhar. No entanto, o empate é o mercado mais interessante de você fazer uma sequência, tá? E eu disse para a gente ficar de olho na Copa, né? Foi aquela primeira liga que eu falei, justamente pela questão do gráfico de gols. Percebam, ela fez um trabalho muito bom de over, mas como ela estava fazendo um movimento de subida no final, olha o que acontece. O gráfico do empate faz um movimento de queda, beleza? Então vamos andar pelas ligas para a gente ver como elas estão. Ó, aqui o movimento empate subindo, aqui o fora 15%, caindo, casa caindo. Super. Também todo mundo aqui lateral. Premier também todo mundo lateral. O melhor cenário ainda, como eu disse para vocês, é o cenário da Copa. E o que eu quero que vocês entendam? Que o gráfico ele faz o mesmo movimento dos movimentos anteriores. Se eles fazem os mesmos movimentos, a gente consegue deduzir algum movimento, principalmente levando em consideração esta relação aqui, ó. Então eu vou colocar aqui no mosaico, tá? De 100 jogos de FTHT, tá? Estou usando o site do Milionários, com 100 jogos, e ele usa sempre base fixa, tá? E aí, para quem não tem base fixa, tem que colocar lá, beleza? E a gente vai colocar aqui agora, né, o empate HT, que é o que a gente vai usar como balizador. Então, beleza. Eu tenho que casa está no topo, eu tenho que empate está caindo, e eu tenho aqui que visitante está no movimento de subida. Nesse determinado momento, né, em específico, eu não consigo deduzir os próximos jogos. Por quê? Porque tem uma relação muito grande aqui, ó, de porcentagem. Ó, casa está com 40%, empate está com 30% e visitante com 25%. Ou seja, essa liga, nesse momento, não é uma liga interessante. Ela estava interessante neste momento aqui, ó, que eu tinha o fora em torno de 10%, 5%, e aí eu conseguia trabalhar sempre no empate. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Encontrem ligas com linhas desproporcionais, perfeito? Essas ligas nesse patamar aqui, o que ele vai trazer? Ele vai trazer essa grande destoada do empate, que é onde a gente vai jogar, enquanto as outras ligas, né, as outras linhas estão nessa região. Deixa eu mostrar para vocês uma outra situação. Ó, percebam, olha como o empate vai embora, você vai pegando 1 milhão de empate, enquanto a casa está numa região em que não sobe, e enquanto o visitante está numa região bem ruim. Então, a melhor forma de você entender esse mercado, que é um mercado muito promissor inicial, é encontrar essa liga nessa abertura aqui, ó. Essa que a gente já está já não é interessante. O que você pode trabalhar aqui é essa subida do empate. Porque o empate veio aqui, não é o fundo dele, perceba, ele já chegou a fazer um fundo no 15,
No entanto, 30 é um movimento bem interessante, então você faz o movimento de subida do empate. Para você fazer o movimento de subida do empate, você tem que escolher uma linha para cair. Visitante não está legal para cair. Casa também não está legal para cair. Então, nesse cenário aqui, você tem uma subida do empate, mas você não tem nenhuma queda desses dois mercados. Logo, não é interessante esse movimento. Percebam? Então, eu também descartaria esta liga. Vamos lá para a Super. A Super também eu tenho, ó, casa. O empate nessa região de queda não está interessante. Casa já está melhor, ó, olha onde está a casa. Casa está no movimento de topo e o visitante está nesse movimento aqui embaixo. Também não é um movimento interessante. Logo, como as linhas estão juntas, ó, eu não tenho também um movimento interessante para operar. Vamos lá, Premier. Mesma coisa, ó, Premier casa em 25%, empate em 30% e visitante em 25%. O que eu consigo deduzir? Também não é um momento interessante para se operar. Então, quando você encontra essa situação, não é uma situação clara e evidente do mercado. Ó, a Copa está dando uma melhorada. Ó. Olha onde é que está a casa. Ó, a casa já começou a melhorar. Então, a única linha que a gente vai conseguir falar alguma coisa hoje, a única liga, é a Copa, porque ela tem uma linha que está destoando. E aí, o que eu faço nesses movimentos aqui? Eu tenho duas situações bem interessantes que eu quero passar para vocês, tá? E aí eu quero que vocês entendam de uma forma muito singular, muito específica. Primeira coisa, se eu não tenho uma liga interessante, eu não opero, tá? Se eu tenho uma liga interessante, eu preciso saber o que essa liga vai me entregar. Então a gente vai fazer a primeira análise da nossa Copa, vai ser da casa. Casa está onde? Casa está no topo. Essa questão de casa está no topo, onde não é casa, eu vou jogando casa. Ó, acabou de sair um casa aqui, ó. Tá vendo? Em cima de empate. Aqui casa em cima de fora. Então, casa está no topo, casa está ótimo. Vamos ver como está o empate. Olha, o empate está chegando numa região bem interessante, mas ainda está ruim. E vamos ver visitante. Visitante também está numa região de subida, mas é uma região de quê? Já buscou o topo e é uma região de queda. Então, como eu tenho esse mercado ótimo, que é o mercado de casa, essa jogada de casa, ela fica muito interessante. Então, eu tenho casa e empate. Essa região aqui, ó, eu já não tenho ela boa, visitante. Então, nesse momento aqui, a melhor situação qual é? Casa. Por quê? Casa está no topo. Se casa está no topo, eu só não posso jogar casa em cima de casa. E aqui, casa está em cima de casa? Não. Casa está em cima de quê? Em cima de empate. Então, nessa região, eu continuo jogando o quê? Casa. Para eu fazer com que esse gráfico aqui faça movimento de quê? De subida. Percebam? Se fosse casa aqui, ó, já não teria entrada, que é como acontece na 10. A 10, o próximo jogo é casa. E casa não é interessante. Professor, pode dar casa aqui? Pode, mas não tem entrada para casa. Percebe? E aí o que eu preciso? Eu preciso que um outro mercado comece a fazer um movimento de subida, seja o empate ou seja o visitante. Entende que nesse movimento aqui a gente já tem basicamente o entendimento de que esse jogo só tem entrada para casa até a 7? Todo mundo concorda? Por quê? Porque basicamente é o que eu tenho de resultado. Até aqui, ó, eu consigo fazer com que casa suba. Daqui para cima eu já não tenho mais. 2-0 casa, 2-0 casa. Então, qual é a minha ideia aqui? Jogar casa onde não tiver casa. Agora, preste muito bem atenção. Casa está num lugar em que ele não devia, né? Casa está em 50%. E aí, como a gente vira a chave? Eu preciso fazer com que casa caia. Então, logo, o X da questão, ó, o ouro que eu entrego para vocês, basicamente é isso, mandante.
Casa já não é mais uma boa entrada. Aí, ó, aqui pagou um casa, ó, tá vendo? Ó, na 07. Provavelmente pagou 3-1 HT ou 2-1, né? Que tá o ult aqui. Ou pode ter pago também um 3-0, né? E saído 1-0 aqui no final. Então, o que que a gente tem aqui? A gente já teria pegado um green aqui. Na 10 e na 13, eu já não tenho mais entrada para casa. Nem na 10, nem na 13, nem na 25, nem na 37, nem na 40 e nem na 43. Então, eu posso mapear essas linhas e escolher o meu mercado aqui. O empate, que ele está no movimento de subida, ele precisa fazer um movimento de subida, ou mesmo visitante. Professor, mas pode pagar a casa na 10? Pode pagar na 10, pode pagar na 13, pode pagar na 25, só não tem entrada. O melhor cenário nesse movimento aqui seria você escolher um outro mercado. No caso, o empate, que ele já está chegando aonde? No movimento dele aqui embaixo, beleza? Essa ideia, pessoal, ela tem muita importância. Por quê? Se você não vai jogar casa, você sabe que o único movimento que sobrou é empate visitante, beleza? E aí, tipo, a ideia é você não jogar casa aqui. E aí você escolhe o mercado, espera esse mercado mudar e começa a fazer as jogadas. O visitante está legal, o empate está em queda, né? Os dois estão em queda, na verdade. Então, provavelmente não vai dar casa, mas você ainda não consegue identificar o melhor cenário. O que você pode fazer, já que as odds são boas, começar a jogar principalmente visitante, um 2-0, um qualquer outro, né? Caso você queira. Por quê? Porque você já entendeu que aqui não vai dar casa. E aí, olha que coisa interessante. Se você já entendeu que não vai dar casa, você pode tentar um visitante e aí pegar o FT. O que está acontecendo no FT? Ah, poxa, o FT, qual que é o melhor que tem aqui? Visitante. Então você vai lá onde tem a viradinha e joga visitante, visitante, ou visitante casa, e aí a odd sua é muito alta. Esse entendimento que a gente traz, esse é o estudo, que você consiga entender este mercado junto com este mercado. E aí você vai estar pegando odd 17, odd 19, para sair dessa questão do ambas marcam, né? Nada contra, tá, pessoal? Só acho que o ambas marcam coloca muito em risco a conta de vocês, né? A banca. E aí, ora, quando eu tenho esse mercado do FT definido, que não é esse caso aqui, ó, né? O melhor aqui é o visitante, ou seja, o visitante está ganhando os jogos, e aqui eu sei que não vai dar casa, eu posso colocar empate, visitante, ou visitante, visitante, né? Por quê? Porque eu já sei que casa não é uma boa entrada, eu já sei que visitante empate aqui é uma boa, e aqui no final eu escolho um, aí ó, o visitante é o melhor, beleza? E aí nesse cenário você vai montando as suas entradas. Ah, professor, eu prefiro esperar um cenário melhor. Tudo bem, qual que é um cenário melhor? Espera o movimento de empate parar de cair, ou seja, começar a pagar o empate, ou ele chegar no 20 e em cima dos jogos que tem o mandante casa, você começa a jogar empate. Beleza? Por quê? Porque aí você vai fazer com que o casa caia e o empate suba, né? Porque para um determinado movimento acontecer, o outro também precisa, né? Para um subir, o outro precisa. E aí você vai jogando. Agora, a tendência nesse momento é que não dê mais casa. Aí você vai entre o empate e fora, beleza? Vamos atualizar aqui para a gente ver o que aconteceu. Ó, aqui pagou um fora, fora. Olha que beleza. E aí você vai jogando, você escolhe o fora ou o empate. São duas situações. Ah, professor, eu quero jogar empate. Então vai fazendo no empate, vai colocando empate a vida toda. Professor, eu quero ir no fora. Então vai jogando no fora. A ideia, pessoal, é que quando você entende que não tem mais um determinado momento, você simplesmente vai. Perfeito? E aí a ideia é que casa comece a cair. Por quê? Eu achei uma linha que está destoando do geral. Linha essa que é diferente dessas outras ligas, lembram? Ó, aqui tá começando, casa tá começando a melhorar. Tá, aqui tá ruim, aqui também tá ruim e por aí vai. E como que eu posso fazer as minhas entradas na Copa? Eu posso fazer dessa forma que eu disse para vocês.
Qual é a primeira entrada? Poxa, empate ou visitante. Você escolhe um. E qual a segunda no FT? Empate ou visitante. Para você pegar uma odd maior, você pode trabalhar sempre no que for melhor. Ou seja, você pode colocar nesse movimento aqui o que você achar melhor. Mas o X da questão é que você consiga entender que nesse movimento não tem entrada para casa, principalmente nesses dois jogos aqui. Por quê? Porque são jogos que a casa vai usar para cair. Logo, eu vou operar em qual mercado? Eu vou operar no mercado de empate ou visitante. Você pode até fazer uma casadinha aqui, ó. Você pode jogar fora, fora, empate, empate. Ou fora, empate, empate, fora. E aí a odd é tão boa que no caso você vai acertar uma que vai compensar todas as outras. Você pode colocar nos placares exatos do HT, que vale muito, e por aí você vai. Beleza? Essa é a ideia do HT. Essa é a ideia de você entender o movimento. Casa era o melhor cenário, mas se tornou uma entrada ruim por causa desses jogos. Perfeito? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Vamos ver se a gente acha uma outra liga aqui também que a gente consiga fazer alguma coisa. Ó, visitante aqui tá bem ruim. Empate está um pouquinho melhor, mas não tem movimento de subida ainda, acabou de cair. E aqui também não tem movimento de subida. Então é uma liga que a gente não consegue E extrair nada. professor, Oi, boa tarde, boa professor. tarde. Tem como você colocar aí na euro aí, só para tirar uma dúvida? Euro? Isso. Sim. Nos jogos anteriores, o melhor cenário que seria, no caso, seria essa parte de cima, onde está na parte 70, né? Que todos os dois estão embaixo e o empate está bem em cima. Isso aí mesmo. Aqui, sim, o cenário Isso. perfeito, foi o que eu falei no início da aula. Esse é o cenário perfeito, coisa que não está acontecendo agora. Esse cenário aqui, você consegue fazer toda essa subida do empate. Quando ele chegar aqui e jogar para baixo, você consegue fazer toda a descida do empate. Ou seja, você pega o empate subindo, depois você pega o empate descendo. A única linha que agora a gente consegue trabalhar de uma forma mais segura para o empate ou para o fora é a Copa. Tá? A Copa fez o sinal de empate, fez aí, ó, olha o que aconteceu. Pronto, aí a gente já tem um mercado para a gente operar na Copa, que é o empate. Aí, ó. Ele veio no 20, lembra que eu falei para vocês? Espera chegar no 20 e opera. Aí, ó, tanto que já saiu um empate. E aí você continua jogando o quê? Empate. Por quê? Porque é a região de subida dele. Beleza? Esse movimento aqui, pessoal, é um movimento interessante, tá? Quando a gente tem todas as linhas tipo da Super aqui, ó, o colega, não, da Euro, né, que ele falou, a gente já não tem mais um movimento interessante, porque elas estão próximas, né? Até que ela está destoando um pouquinho, mas elas ainda estão próximas. Beleza? Então, basicamente, pessoal, é tentar entender, ó, muito ruim para se operar. É tentar entender esse movimento e a melhor liga e a única que agora a gente tem é a nossa querida Copa, tá? A gente já fez a queda da casa e aí agora vocês podem trabalhar esse cenário. Lembrando que você pode trabalhar também com o FT. O FT, qual o cenário que você pode usar? Todos estão mais ou menos, né? Se você não quiser arriscar, você trabalha só com HT. E aí o que que você faz? Você coloca nesse movimento agora o melhor cenário, empate. Por quê, professor? Empate já buscou o fundo. Tá vendo o que que ele faz quando ele chega no 20? Ele faz um movimento de subida. Então ele já veio aqui sem entregar empate, tá? E aí agora é a hora dele buscar os empates. Ó, esse movimento aqui, ó, ele já foi fazendo aqui, ó, caiu, 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 caiu. E aí a gente conseguiria pegar isso aqui, porque empate está lá no topo. O que que vai pagar em cima de empate? Tudo, menos empate. Perfeito. Uma facilidade imensa. Chegou aqui embaixo, espera ele chegar nessa... Aí, ó, acabou de sair um 0 a 0 aí, ó. É. Lembra que eu falei que não tinha mais entrada para casa? Ó, pagou um fora e dois empates. Aí você escolheria um cenário e ia nele. O melhor cenário, como eu falei, depois que bateu aqui, foi o cenário do empate. Perfeito? Então, isso, pessoal, é entendido de uma forma muito simples quando você entende o gráfico. Quando você sabe realmente e exatamente o que está acontecendo. E é um cenário que você consegue trabalhar muito bem. Por quê? Porque a casa destoou. O que é destoar? É sair do tom, é sair de onde está todo mundo. Ou seja,
Se ele subiu, ele precisa descer. E se ele precisa descer, alguém precisa subir, que nesse caso é o empate ou o visitante. Beleza? E aí essa relação, ela é muito interessante porque você vai trabalhando essa subida. E essa subida aqui, ó, tanto você trabalhando o empate ou você trabalhando o visitante, você vai embora. Perfeito? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma outra linha aqui que a gente consiga falar mais alguma coisa. Ó, esta linha aqui não, né? Apesar do empate estar um pouco acima, ele também não está numa região legal, tá? Essa região aqui, essa linha também não. E a Premier também não tem um movimento, principalmente a Premier. A Premier está numa região muito ruim para você trabalhar com o mercado HT. Exatamente por quê? Porque você não tem nenhuma linha. O que que você vai falar que vai sair aqui? Empate, casa, visitante? Não tem como. Vamos ver se tem alguma coisa destoando no FT. Ó, o FT tem. O FT daria para você trabalhar. Você tinha a queda do visitante, o empate está em 35 e casa está lá em cima. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai começar a entregar visitante em cima de casa, no FT. Para quê? Para o casa cair e o visitante subir, tá? E funciona assim para todos os mercados, basicamente todos os mercados funcionam dessa forma. Ó, aqui também não está legal, FT. O FT aqui já está interessante, olha que legal que está a euro, ó. A euro está muito interessante no FT, porque eu não tenho empate. Aqui eu tinha muito empate na euro, percebem? Se eu tinha muito empate na euro, eu preciso pagar esses empates. Esta queda do empate da euro ela é muito interessante, tá? Porque quando ela cai no FT, quer dizer que não está saindo empate. Então, visitante, olha lá onde é que estava, e casa estava muito bem. E aí, se eu acho um cenário aqui, ó, por exemplo, eu podia trabalhar na euro, empate, no HT, e no FT eu trabalharia o quê? Eu trabalharia fora, tá vendo? Empate e visitante, que é uma odd bem interessante. Empate e visitante. Empate e visitante. Poderia dar empate em casa? Sim, mas não acho legal você colocar stake nas duas. Vai fazendo em uma só, tá? E aí o empate e visitante, você teria uma ideia bem interessante. Por quê? Porque à medida que você vai subindo esse mercado aqui, ó, esse daqui também vai subindo. E aí você tem esse modelo aqui. O ideal é que o empate estivesse lá em cima, destoando, mas como ele não está, você vai fazendo principalmente no FT. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na Copa, como ela está, que era a única que a gente poderia fazer alguma coisa, né? Era o único cenário que a gente tinha. Ó, pagou aqui, ó, na 19. Fora de novo. Ou seja, desde essa região aqui, ó, a gente não tem mais casa. Percebe? Então, esse movimento aqui é um movimento bem interessante. É um movimento bem interessante, por quê? Porque você já tem um padrão. Você já tem uma subida do empate. E essa subida do empate, que ela vai ficar melhor depois do 30, ela é muito interessante. Mas e aí você pode só ir colocando para o empate. E é uma região, pessoal, extremamente legal, por quê? Porque casa precisa cair e o visitante, essa região para o visitante é uma região o quê? Legal já, o visitante costuma ficar por aqui. A única coisa que não costuma ficar por aqui é o que? O empate. Então você pode tender no empate. Você já teria pego um aqui, você já teria pego outro aqui, e vamos aguardar para que vai cair. Aqui teria outra entrada, porque uma defesa de tendência. O que é a defesa de tendência? Ora, ele acabou de sair do 20 e a ideia é que ele não caia, porque se não pagar o empate aqui, ele volta para onde? Ele volta para o 20. Então você poderia jogar um Josimar, empate aqui. Oi? o negócio é operar nas suas lives. Já peguei o empate HT aí, sem susto. Acabou o jogo já aqui? O empate HT da 22 já É. passou. Ah, então Faz pronto. live todo dia, Josimar. Eu vou ver se eu consigo fazer todos os dias. Amanhã Valeu. tem a nossa, né, lá da mentoria. Isso, Mas aí, isso. essa clareza que eu trago para vocês, né, eu quero que vocês consigam. Mas por que que eu faço? Eu faço devagar, eu faço sem pressa, eu olho o mercado primeiro, a gente alinha tudo. Tá vendo? A gente não precisa entrar rápido no mercado. Primeiro a gente decidiu de gols, e aí eu vou trazer uma coisa interessante para vocês. Lembra que eu falei que lá na de gols a gente tem uma relação bem interessante com
com o empate HT? Vou trazer isso aqui para vocês, ó, que é uma questão muito importante. Essas ligas, pessoal, ó, que estão nessa região aqui, ó, essa região do under é uma boa liga para a gente trabalhar empate HT. Por quê? Porque se está saindo under, imagina, só vai sair 2 gols. Então, a chance de pagar um 0-0 no HT é muito grande. Ou seja, uma coisa está vindo junto com a outra coisa. A Euro, ela tem uma ideia ruim, porque olha onde é que está. A Super, a gente tem essa ideia dela, ó, agora a Super está melhorando. Para quê? Para o empate HT. Mas, professor, você nem está olhando no empate HT, cara. Isso é gráfico de gols. Mas a gente entende, porque a gente está nesse mercado há um tempinho. Então, quando a gente está no mercado há um tempinho, você consegue entender algumas situações. Ó, essa situação aqui, ó, eu já tenho casa acima do topo, eu já tenho empate nessa região que não está legal, e o visitante também no topo. Ó, vamos lá, vamos trabalhar só visitante. Aí, ó, no topo, ou seja, precisa cair. Vamos trabalhar casa. Opa, no topo, precisa cair. Então eu já tenho um cenário bem interessante, ficando bom aqui. Mas o melhor cenário aqui, sem dúvida alguma, nessa região aqui que eu tenho, é Copa para o empate, beleza? E aí você pode jogar no 0-0, colocar moedinhas no 1-1, no 2-2, que costuma sair pouco, mas né, vira e mexe sai. E a ideia, o Gildson, quando a gente entende que o empate está muito bom nessa liga, gente, pô, faz uma forcinha de entender o FT, daqui a pouco vocês vão ver. Vocês vão mandar uma odd de 17, 19, uma odd grande lá. Por quê? Porque essa região aqui, ó, se ela estiver destoando, gente, você joga um empate aqui e o mercado que tiver melhor aqui, ó. Beleza? Ou você joga um casa, ou você joga qualquer outro aqui. Mas o ideal, pessoal, é que vocês entendam principalmente o HT. Beleza? Porque o HT, ele comanda tudo, né? Eu vi um aluno falou, gente, o mercado HT, ele comanda tudo, e basicamente é isso. Esse mercado de subida do empate, ele é muito bom, por quê? Porque ele vai pagando empate. Mesmo que você não faça proteção, que a proteção que o mercado é fora, vai jogando empate, gente. Vai sair empate, vai jogando que vocês vão ter êxito. Beleza? Show de bola? Tá? Pessoal, em relação... Oi, alguma pergunta? Alguém abriu o microfone aí? Não? Então, pessoal, em relação a esse vídeo, eu vou postar ele, tá? No YouTube. Espero que tenha conseguido ajudar. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? O grupo nosso, tá? Para quem quiser participar, tá? E aí, agradecer a todos, tá? Pela presença. E qualquer coisa é só me chamar lá, né? Eu tô lá no grupo também, pode me chamar, pode me marcar e eu tiro as dúvidas. Perfeito?